Olá pessoal, tudo bem? Professor Piche apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem o estudo matemático da ondulatória. Nós aprenderemos, conforme nós vimos nas nossas aulas anteriores, o que é período, agora dentro do processo de análise da figura, o que é frequência, também dentro da análise da nossa figura, velocidade e a equação fundamental. Aqui nós temos uma onda que ela é chamada de onda senoidal ou onda transversal. Por quê? Ela vibra numa direção, nesse caso que a vibração ocorre na vertical e a propagação dela é na horizontal. Tudo bem? Essa linha pontilhada aqui do meio representa a linha central ou o ponto de equilíbrio, ok? Então, quando essa corda estivesse esticada, ela estaria exatamente sobre essa linha do meio. Quando você vibra ela ou excita ela, ela começa a vibrar e formar esses pulsos de maneiras sucessivas, desde que você mantenha essa vibração constante. Desses pulsos sendo formados de maneira sucessiva, geram as ondas e, consequentemente, possibilita que nós consigamos estudar aqui os elementos matemáticos que compõem o contexto. Primeiramente, conforme eu vou falar dessa linha do meio aqui, ela é chamada de linha central. Tá ok? Esse ponto mais elevado, vamos colocar assim entre aspas, em relação à linha central, é chamado de crista. Você tem crista, crista, crista e crista aqui, tá ok? Vamos representar todos. Aqui nós temos o ponto mais baixo, entre aspas, que é o vale, vale e o vale. Esse ponto aqui que está sobre a linha central, nós chamamos de nó. Ele aparece aqui, 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 aqui e aqui. Então nós temos um nó. A distância da linha central até a crista, nós chamamos de A, que é a amplitude. Da linha central até o A, nós também chamamos de A, que é a amplitude. Então, da linha central à crista ou da linha central ao vale, nós chamamos de amplitude. Daí esse padrão se repete aqui, aqui, tá vendo? Tudo em relação à crista e aqui em relação aos vales. Tudo bem? Mas e agora? Como que vai aparecer período, frequência, toda essa situação aí? O período é o tempo necessário para que ocorra uma oscilação completa. Por isso a equação até nos fala, intervalinho de tempo dividido por n. Esse n representa o número de oscilações e esse intervalinho de tempo representa o intervalo de tempo que ocorreram essas oscilações. Como o período é o tempo para uma oscilação, eu tenho que dividir o tempo que ocorreram, várias oscilações pelo número de oscilações. E você vai ter o tempo de uma oscilação. E a frequência é o número de oscilações dentro de determinado intervalo de tempo. Ou seja, toda vez que você for analisar a frequência, é a oscilação que ocorre por unidade de tempo, ou seja, 1 segundo. Então, por isso nós colocamos o número de oscilações dividido pelo tempo. Se você reparar, o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Então, você pode colocar o período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período. Mas como que eu vou encontrar aqueles elementos aqui? Vamos lá. Toda vez que você estiver analisando isso aqui, acima da linha central, isso aqui não representa uma onda, ele representa um pulso, tudo bem? Que é parte de uma onda. Então o que acontece aqui? Para você ter a representação de uma onda, de um pulso, lembrando que essa onda aqui ela será representada pelo lambda, você precisa da formação de 2 pulsos sucessivos, tá ok? Essa formação de 2 pulsos sucessivos, que é representado por esse aqui que está achurado, é o que determina o comprimento de onda. Então são 3 maneiras de você determinar esses pulsos sucessivos. A primeira, que eu acredito que é a mais tranquila, é a distância entre 3 nós. Então você pega essa oscilação que está representada entre 3 nós, daí você tem aqui a formação, vou até colocar na cor preta, de 2 pulsos sucessivos.
Então aqui você tem o lambda. Aqui está o lambda. Ok? Primeiro comprimento de onda. A distância entre duas cristas também é um lambda. Tudo bem? Então, que representa uma oscilação completa ou um comprimento de onda. Então, oscilação completa é a junção de dois pulsos sucessivos. Então, você vai precisar de metade. O que você vai usar? Vai percorrer a distância de uma crista até na outra. Então, você usou metade desse pulso, esse aqui inteiro, mais metade desse. Quantos pulsos sucessivos eu tenho? 2. Uma oscilação completa. Ou a distância entre dois vales consecutivos, que seria isso aqui, ó, que legal, ó. Isso aqui é a distância entre dois vales consecutivos. Ou seja, o caminho que você pega de um vale até outro também representa uma oscilação. Eu vou colocar dessa maneira diferente até para você enxergar. Daí você tem aqui dois pulsos sucessivos. Então você tem agora que identificar, já que você identificou que é uma oscilação completa, o período e a frequência. O que seria o período? O período é o tempo necessário para que forme ou aconteça uma oscilação completa, ou seja, um comprimento de onda. Toda vez que você tiver uma oscilação completa e você consegue mensurar o tempo que ocorreu essa oscilação completa, ele é o período. Independente se é a distância entre três nós, duas cristas ou dois vales. Independente é o período, ok? A frequência desse analisa dentro do intervalo de tempo o número de ondas que foram formadas ali. Vamos supor que você analisou até aqui, até esse ponto. Então até esse ponto nós temos quantas ondas? Um nó, dois nós, três nós, uma onda. Um nó, dois nós, três nós, duas ondas. Uma onda, aliás, um nó, né? Dois nós, três ondas. Então você tem três ondas formadas dessa região aqui. Vamos supor que essas três ondas, elas foram geradas, né, em 3 segundos. Então você tem 3 oscilações completas em 3 segundos. Qual que seria a frequência da onda? 1 Hz, ou seja, uma onda formada por segundo. Essa aqui leva 1 segundo para ser formada, 1 segundo, 1 segundo. Então 3 segundos. Então esse aqui é o período, tempo necessário para formar uma onda, frequência, o número de oscilações, um dado intervalinho de tempo. E agora a velocidade de propagação. A velocidade de propagação, que o pessoal aprende desde o ensino fundamental, né, é a razão do ΔE sobre ΔT. Aqui distância nós simbolizaremos pelo lambda e o ΔT pelo período, que é o tempo para que ocorra uma oscilação completa. Como a frequência é o inverso do período, então nós chegamos aqui na nossa relação fundamental, que é o vai, lamber, ferida. Ou seja, V de velocidade, lambda de comprimento de onda e F de frequência. Então vamos imaginar o seguinte, fazer uma situação hipotética. O comprimento de onda analisado aqui é de 2 metros e que a frequência dessa onda é de 10 Hz. Como a frequência de 10 Hz, ou seja, a cada 1 segundo eu tenho a formação de 10 oscilações completas. Mas qual seria uns elementos interessantes aqui para você calcular? O período e a velocidade. O que seria o período? Período é o tempo para que ocorra uma oscilação em determinada frequência. Qual que é essa frequência aqui? 10. Então o período de oscilação corresponde a 0,1 segundo. Ok? E qual que seria a velocidade? Desse usa a relação fundamental. Vai, lamber, ferida. Qual que é o valor do lambda? Nesse caso aqui, 2. Qual que é o valor da frequência? Nesse caso aqui, 10. Então a velocidade corresponde a 20 metros por segundo. E se eu fornecesse para você na figura essa distância? 4 metros. A distância de uma crista a um vale é 4 metros. Qual que seria o valor da amplitude? A amplitude é sempre da linha central à crista ou da linha central ao vale. Como é o dobro da distância, a amplitude aqui seria 2 metros. Tudo bem, pessoal? Então esse aqui é o estudo matemático. Ficou meio poluído o quadro, eu entendo, mas é só para a gente ter uma ideia geral
de como trabalhar com essas equações. Valeu, felicidade e sucesso a todos, até mais.